O que me faz gostar de Silent Hill 2 é pela sua originalidade. Diferente do Silent Hill 1 pro 3, se for pegar os clássicos, o 1 e o 3 são continuações da história que foi contada no 1, que se passa anos depois envolvendo a Alessa, envolvendo o culto e com outros significados também. E no meio disso, entra o Silent Hill 2. Não para ser uma continuação do 1 e do 3, não para contextualizar coisas que viriam nos jogos à frente, mas para ser um jogo único, como um stand-alone. Ele ainda se passa em Silent Hill, mas com uma história própria. Eu acho que isso que torna Silent Hill 2 tão especial. Ele conta uma história própria. Ele não tem uma continuação. É uma história de uma pessoa comum. Simples assim. Eu acho que combina Silent Hill, porque o nosso personagem, James, ele não é um combatente do exército, ele não é uma pessoa com habilidades, um atirador, um lutador. Ele é uma pessoa comum, como todos nós, ele não tem habilidade. Ele é só uma pessoa que perdeu a esposa e que passa por Silent Hill por esse processo. Não só ele, como os outros dois personagens principais da trama também. A Angela e o Eri. O que me faz gostar dessa história de James encontrar a esposa dos outros personagens como o Eri e a Angela é que cada um passou por um abuso. Diferente do que a Wiki de Silent Hill traz, diferente do que a maioria das pessoas falam, inclusive eu era uma que acreditava nessas teorias de que o Pyramid Head era um abusador, ele ele faz outras coisas com os outros monstros, ele mas o significado por trás disso é muito mais oculto. Não é somente para ser uma repressão sexual, que é o que Silent Hill traz muitos. Não só no 2, eu vou comentar em outros vídeos, mas em outros Silent Hills 2. Muitos monstros e histórias de personagens são a ser acreditados que são de uma repressão sexual do próprio personagem. E tudo é porque o James, quando ele vê as enfermeiras, por exemplo, é porque ele desejava elas. Ele desejava o corpo das enfermeiras. Ele já veio pra cama com outras mulheres. Porque a mulher dele estava doente, então ele não tinha mais um contexto sexual. Então ele sexualizava as coisas. E mais não, isso não tem nada a ver. Se você acredita nisso, não acredite, tá? Isso é mais uma teoria. E todas as cenas do Pyramid Head, que ele aparece fazendo o que ele faz, os inimigos, eles têm outro significado. Não são baseados em um vício sexual. Isso tá totalmente errado. Essas cenas feitas são feitas para chocar. Nada mais que isso. Não são feitas para ter um contexto sexual. Então retire isso da cabeça, tá bom? Os inimigos de Silent Hill têm uma profundidade tão grande que eu acho que isso que inspirou outros jogos da saga também após o time Team Silent. Cada personagem inimigo de Silent Hill conta uma história. Aqueles inimigos, como o primeiro inimigo do jogo, que tá mostrando aí na tela, ele parece que ele tá preso numa camisa de força, sabe? E ele vomita ácido. Isso refere-se ao abuso que o James sofria da própria Mary, verbal. Tanto que ela fala no final do jogo do que ela sentia e depois se arrependia do que falava pro James. E isso tudo volta aos inimigos, sabe? Ela vomita ácido, ela machuca com aquelas palavras. Uma camisa de força, ela tá. O James tá preso naquela situação, sabe? Então é muito legal entender como cada inimigo funciona, como cada um tem a sua profundidade. Isso se dá principalmente pelo inimigo que a Angela tem, o chefe que a gente finaliza, que é o Abstract Daddy, que é o que significa que o pai dela fazia com ela. Não só o pai dela, mas como o pai fazia tanto que o irmão começou a fazer com a Angela também. E o que também traz a Silent Hill, porque eu acredito que ela procurando a mãe dela era para matar e pôr fim assim mesmo, assim finalizando esse ciclo do que aconteceu, porque a mãe dela sabia, mas não fez nada. Não fez nada. E quando ela procura a mãe dela, justamente para finalizar, não é para se reencontrar. Eu acredito fielmente nisso. Se vocês quiserem
ver mais sobre isso, veja as lives do Rob o Coelho. Me inspirei muito no que ele disse também, porque é o que eu acredito, justamente. O que faz Silent Hill 2 ser tão precioso também é porque Silent Hill 2 é sobre abusos. O James sofria abuso verbal, a Angela sofria abuso sexual, o Eric sofria abuso verbal também, sabe? Você é gordo, você é isso, você é isso. James, você sai daqui, eu sou um monstro, você não merece. Não, James, volta, eu não quis dizer isso. Ou pelo que a Angela sofria do próprio pai, sabe? Isso é muito triste. E é que acho que é tão pesada a história desse jogo também. E como o jogo traz mínimos detalhes. Como o Eren, por exemplo. Quando a gente tá na Silent Hill dele, a Silent Hill dele é um pouco mais gelada. Sai ar da boca dos personagens quando eles falam, aquela nuvenzinha de ar. O clima tá frio, a gente enfrenta ele num frigorífico, com carnes, com corpos, porque é o que o Eren queria, já que ele sofria abuso por ser gordo, sofria abuso por outros aspectos, e ele fala que nunca atirou em alguém, sendo que ele tá com uma arma na mão. E a Silent Hill da Angela, a gente pode ver que a gente tá um dos quartos que tá pegando fogo, que tá se alastrando, porque aquilo é um inferno pra ela. A vida dela foi um inferno, não teve um herói, alguém pra salvar ela. Sempre foi aquilo. E a gente dá pra ver em mínimos detalhes. Até no remake, com as unhas dela comidas, né? De ela ficar com essa ansiedade, passando por tudo isso. E é muito triste o que acontece com a Angela. Por então isso que ela até é meu personagem preferido também. É esse apego que eu tenho, sabe? Tanto que ela fala pro James, você vai cuidar de mim, você vai me amar, e James não fala nada. Eu acho muito profundo isso. E o nosso próprio personagem, né? O James, que tem a maior variedade de monstros, justamente pelo que ele passa, e cada um tem o seu significado. E no meio do jogo usamos a Maria. Eu gosto que a Maria é... Não sei se eu posso estar esquecendo, tá? Podem me corrigir. Mas a única vez que aparece uma ilusão dessa de Silent Hill, nem outro jogo repetiu isso, sabe? Em vez de ser um monstro, é uma personagem, sabe? Que parece tão humana, tão parecida com a esposa dele, tão única também. Tanto que ela tem uma DLC própria. Um personagem feito por Silent Hill tem uma história própria. Eu acho isso fantástico. Eu queria que o remake tivesse trazido isso também, inclusive. A Maria é trazida, é morta pelo Pyramid de Red, é trazida, é morta novamente pelo Pyramid de Red, mas faz o James despertar, ele tem consciência do que aconteceu, sabe? De que a verdade não pode escapar do que ele fez. As mortes estão relacionadas. Eu acho muito bacana. E um dos finais, justamente, se você leva a Maria pra fora de Silent Hill, ela começa a tossir, como se ela estivesse adoecendo novamente, como a Mary fez. E ela é Silent Hill, não tem como ela ir embora. Sabe, esses micros detalhes faz muita diferença, o que torna Silent Hill 2 tão especial. A trama, sua melancolia. Silent Hill desse jogo não tem uma música, né? Os outros também não tem, mas esse é o mais silencioso, mais calmo. A gente só acompanha o James, sabe? A gente só observa com telespectadores o que tá acontecendo. Esse vídeo já tá chegando ao fim, mas eu queria só dar uma análise geral do que é Silent Hill 2 pra mim, sabe? O que aconteceu nesse vídeo não foi contar uma história, foi só descrever pontos que eu gosto da história sobre personagens e que isso faz esse jogo ser tão especial. Veja o Silent Hill clássico, veja o Silent Hill 2 Remake principalmente, veja esses detalhes, explore o jogo porque ele é meu preferido, ele impactou muito os outros jogos da franquia. Nesse caso, se queira ver um vídeo de como ele fez isso em outras franquias, acesse o meu canal e veja o meu outro vídeo sobre isso, tá bom? E que eu trago com detalhes sobre como ele influenciou outros jogos, como a Homecoming e o Downpour, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você goste do canal, espero que você deixe o like. Fale que eu posso estar melhorando, tá? Isso foi uma análise mais rápida do que eu acho sobre o jogo, porque ele é fantástico. Fiquem com Deus a base de tudo e até mais.